Fé é eu simplesmente acreditar naquilo que Deus diz. Aquilo que Deus falou é verdade. Independente da circunstância, independente da situação, independente se eu sinto ou não. Se Deus falou, é verdade, ponto final. Eu creio que Deus é verdadeiro, Ele nunca mente. A Bíblia ela diz que não somente que nós precisamos ter fé, a Bíblia diz que nós precisamos andar pela fé. Por que a fé é tão importante, querido? Porque a sua fé, ela define as experiências que você tem na sua vida. Ela define as experiências que você tem no seu ministério, no seu casamento, até nos seus negócios. Você precisa de fé. Deixa eu falar uma coisa, Deus ele não é responsável pela sua fé. Você é o responsável pela sua fé. Fala assim, eu sou o responsável pela minha fé. Agora, por que a fé ela é tão importante? Porque Deus ele não responde aos problemas, às dores, às lágrimas. De acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, Deus ele responde à nossa fé. Tanto que em Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele não nos criou, eu creio, a imagem, a semelhança dele, para nós andarmos por aquilo que nós vemos, para nós andarmos por aquilo que nós sentimos, para nós andarmos pelas circunstâncias. Não, eu creio que Deus ele nos criou, ele nos projetou a imagem e a semelhança dele. Nós somos criados por Deus. O homem pecou, ele se separou de Deus. Depois Jesus Cristo veio. Nós somos recriados por Jesus Cristo para andarmos pela fé. Você quer dessa forma também? Porque a dúvida, querido, já viu aquele ditado que fala dois corpos, como é que é? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dentro de mim, dentro de você, ou vai ter a fé, ou vai ter a dúvida. Ou vai ter a certeza, a convicção, ou vai ter a incredulidade. A Bíblia diz que a fé, ela produz milagres, você quer assim? Só que da mesma forma, a dúvida também produz tragédias. Paulo ele fala assim, nós devemos usar o escudo da fé. Se eu tenho fé, eu estou protegido através. Agora, se eu não tenho fé, eu estou despido de proteção. Eu estou sujeito aos ataques do inimigo. Por isso que eu tenho que usar o escudo da fé. E a fé, ela vem quando você ouve Deus falar. Quando você ouve a palavra de Deus. O que é fé? Fé é confiança em Deus. Quando Deus ele começa a falar, as suas dúvidas começam a morrer. Então eu preciso alimentar a minha fé. Para quê? Para que as minhas dúvidas morram. E isso é tão maravilhoso, querido, porque a sua fé, ela é ativada por aquilo que você fala. Já parou para pensar nisso? A fé, ela não é uma voz silenciosa. Jesus ele falou assim, se você tiver fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e assim será. Ou seja, a fé, ela é uma voz ativa. Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Fala assim comigo, a fé, ela fala. Sabia que aquilo que você mais fala é um sinal da sua fé? Se você fala mais em doenças, mais em dores, mais em enfermidades, quer dizer que você quer mais nas doenças do que na cura. Agora, quando você pode estar passando por uma situação de doença, de enfermidade, mas você fala, pelas machucaduras de Cristo eu sou curado, eu sou sarado. Pô, mas eu não estou vendo a cura, mas eu estou crendo na cura, eu estou profetizando, eu estou trazendo à existência a cura. Se você crê mais nas necessidades, você vai falar, ai, eu não tenho dinheiro, ai, eu nunca sou promovido, ai, a minha vida nunca dá certo. Só que se você tiver a mente de Cristo, você vai falar, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você
crê que você tem um Jeová Jiré, você vai falar, você pode estar passando por uma situação de necessidade. Você vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar coisa pequena, não vai me faltar coisa grande, porque eu tenho um Jeová Jiré, eu tenho Deus que me supre. Se você estiver passando, querido, por uma situação de impossibilidade, se estiver passando por aquilo que você não consegue vencer, aquilo que aparentemente é maior do que você vai falar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você vai declarar, mesmo diante da impossibilidade, você vai declarar, tudo é possível àquele que crê. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Fala assim comigo, a fé fala. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Jesus falou com árvore, né, pastor? Jesus falou seca. Jesus falou com o quê? Jesus falou com a tempestade. Calma, aquieta-te. Quando Pedro, né, foram lá cobrar os impostos de Jesus e de Pedro, eles não tinham dinheiro. Jesus falou, Pedro, vai lá e pega um peixe. O primeiro peixe que você apanhar vai ter o dinheiro, você vai pagar o meu e o seu. Ou seja, Jesus falou até com o peixe também. Vai lá e leva o dinheiro, leva a provisão que o meu servo precisa. Fala assim comigo, a fé age. A fé sem obras, ela é morta. Fala assim, a fé ela é testada. Fala assim, a minha fé, ela é testada. Ou seja, primeiro você fala, a Deus vai te provar. Você crê naquilo que você está falando? Eu vou te provar. E depois que sua fé ela é testada, ela é aprovada. A Bíblia diz, queridos, no livro de Hebreus, que pela fé, os antigos, eles conquistaram reinos, eles alcançaram promessas, eles praticaram a justiça, da fraqueza eles tiraram força, e na batalha eles se esforçaram. Fala assim comigo, a fé, ela vence. Fala assim comigo, a fé fala, ela age, ela é testada e ela vence. Você crê nisso? No livro de João ele fala assim, ó, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que ele fala, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Querido, sabia que a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos que não é por fé é pecado? Já parou para pensar nisso? Nós somos criados, nós somos projetados, assim, não tem outra opção para andar pela fé. Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para isso.